Olá, vamos conhecer os destaques desta edição de quinta-feira. Detidos em Luanda, supostos assassinos do bancário Francisco Lisboa, que esteve desaparecido do seio familiar. Definida a lista de tarefas que as crianças não devem desenvolver na indústria, uma delas é a extração do sal. Conclusão da pedonal está pendente por causa de um cabo elétrico no Zango Zero. Bens e serviços de produção nacional devem ser devidamente catalogados, com informação clara para quem os vai adquirir. O Conselho da República esteve hoje reunido sobre a mesa os 50 anos da Independência Nacional, cujo programa vai até dezembro de 2025. Lá fora, Félix Tshisekedi anunciou a revisão da Constituição. A atual já não responde aos desafios do país. Bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. O Serviço de Investigação Criminal deteve 4 homens suspeitos do envolvimento na morte de um funcionário bancário. Francisco Lisboa tinha 45 anos e foi morto com golpes na cabeça. O SIC levou hoje os supostos assassinos para fazer a reconstituição do crime. Tudo aconteceu quando era aproximadamente 22 horas do dia 22 deste mês de outubro. 5 marginais se introduziram na residência de Francisco Lisboa, localizada na zona do Patriota, para realizar o assalto. Um dos detidos narra a sua versão dos factos. Entramos para lá, o Bruno pulou, subiu por cima da escada, como é um muro pequeno, o Bruno desligou a cerca elétrica do quintal dele, entramos para lá, eu entrei, o William abortou o senhor dentro do quarto, o senhor estava a descansar, lhe tirou, lhe trouxe até a sala, começou a falar no senhor, o Davidô pega a fita cola o senhor nos braços, falou no senhor, nós não viemos para te matar, mas sim viemos buscar o dinheiro que você tem. O cabecilha do grupo, que trabalhava como segurança de uma casa vizinha, frequentava a casa da vítima para realizar pequenas tarefas esporádicas. Eu planeei isso já durante 2 semanas e eu não estava a ver sem pessoa, exato, que é para fazer isso. Então, quando eu me recordei, liguei para o meu sobrinho, que é o Capa. Ele me disse, não, tio, tenho aqui uns cambas. Ele liga para um amigo dele chamado Boneco, e o Boneco convida as outras pessoas. Tinha um dos cartões que tinha 1.800.000. A família de Francisco Lisboa afirma que o seu corpo foi encontrado com sinais de tortura. Este foi um ato muito macabro de pura violência. Ele estava com sinais de muita tortura, com ferimentos na cabeça, na parte craniana, nos braços, na barriga. Acho que foi um ato de muita violência e selvageria. Além do dinheiro, os marginais também roubaram 2 viaturas. No total, o grupo de assaltantes era composto por 6 elementos, 2 dos quais estão em fuga. Embora a quadrilha é composta por 6 elementos, nesta altura estão 12 em fuga, que também estão diretamente envolvidos. Aliás, um destes indivíduos, conhecido por William, é o detentor do TPA, que foi utilizado na residência para a consulta do saldo, e também é o indivíduo que está em posse de outros cartões multicaixa e também de $300 que subtraíram. Tanto uma vala, tanto ali nas imediações do Quilamba-Quiache, ou a conhecida zona da fofoca, é ali onde foi molestado, ou seja, torturado até a morte com arremessos de blocos e pedras, e, portanto, deixaram ali o corpo estatelado e, portanto, colocaram-se a monte. Em menos de 2 semanas, o Serviço de Investigação Criminal registrou 4 ocorrências de homicídio qualificado em Luanda. E o SIC Luanda prendeu e apresentou 2 cidadãos nacionais implicados nos crimes de homicídio qualificado, com recurso à arma de fogo e furto no município de Luanda. Lopes Mateus Simão, de 36 anos, ex-jogador do Libolo, foi morto no passado dia 14 de agosto de 2024, por volta das 4 horas da madrugada, no distrito urbano da Maianga, bairro Catinton, quando realizava o serviço de táxi personalizado. O acusado conta como tudo aconteceu. Nós estávamos vindo do bairro do Simeone. Estávamos vindo do bairro do Simeone para Gamete, descemos na roda parabólica. Chegamos na roda parabólica, nós a ver, fizemos a curva do Zé Gordo.
se encontramos com um carro, que é Yango. Acontece que nós, naquele Yango, o Yango estava para deixar o passageiro, então nós atropelamos o Yango. Chegamos lá, um amigo manipulou, fui para tirar a carteira, naquela motorista a guarda, um amigo faz os disparos. Eu chego, tiro a carteira, o telemóvel, fomos embora. A irmã do malogrado pede que se encontre o outro implicado no crime. Realmente, eu não vou dizer que sinto um alívio, mas eu agradeço o trabalho do SIC, que continua a fazer até encontrar os outros envolvidos. Mas, estou sem palavras nesse sentido. Só mesmo Deus para nos confortar nesta hora. Acima de tudo, mais ninguém, porque Ele é o único. E nem que eu dizer, não, vou me esforçar, mentira. É mesmo Deus. E Deus sabe na hora exata o que fazer, como agir. O SIC Luanda deteve também um cidadão de 27 anos implicado no crime de furto de acessórios de viaturas. Os acessórios eram comercializados no valor de 5 a 10 mil kwanzas. É que eu fui apanhado com alguns acessórios de viaturas. Os acessórios vendiam nos clientes que vinham para abastecer nas bombas da Sonangol, da Sonagalp, 5 mil, às vezes 10 mil, independentemente do cliente. O porta-voz em exercício do SIC, Luanda, Emanuel Capita, afirma que os acessórios foram furtados em várias viaturas. Daquilo que nós podemos apurar, ele cometia essas ações porque estava insatisfeito com as molas que recebia. Ele diz que é muito pouco, portanto, tinha que cometer essas ações. Por assim, tanto mais que não foi apenas um veículo automóvel. Nós chegamos até este indivíduo através de investigações muito bem apuradas, mas há um vídeo que circulou nas redes sociais que demonstravam a ação do determinado autor. Por conta disso, nós fizemos um trabalho e foi possível, então, depois de identificá-lo, proceder à detenção. Tanto mais que ele não fugiu do espaço, porque ele, de manhã, depois da ação, ele continuava a fazer as coisas normalmente, pedia as molas e tal, depois de ter vendido tudo. Então, o SIC continua a trabalhar para desencorajar tais ações. E o mercado do peixe em Luanda não registrou escassez nos últimos meses, mesmo com a proibição da venda do carapau em todo o país. Numa ronda feita pela nossa equipa, constatamos a abundância de pescado, apesar dos preços altos. O destaque para a sardinha. Veja na reportagem da Edna Firmina. O preço do peixe disparou em alguns pontos de venda em Luanda. Sem adiantar um valor, algumas vendedeiras do mercado de peixe na ilha disseram que o pescado está caro e, neste momento, o peixe com mais saída é a sardinha. Elas faziam uma comparação com os meses anteriores. Estamos encarecimento de peixe aqui na nossa salga. Praticamente a salga está bem fraca mesmo, não estamos a conseguir até vender. No meu caso, eu cozinho. Tem uma cozinha, está tudo fraco, as panelas todas de comida estão aí na cozinha e não temos cliente por falta de peixe. O peixe, no caso, naquela altura que eu vivo aqui há muito tempo, a sardinha nós comprávamos por aí 5 sardinhas, 200 kwanzas, agora estamos a comprar 5 sardinhas, 500 kwanzas. As mais pequenas mesmo, as maiores estão a passar a 6 sardinhas a 1000 kwanzas. Por acaso está caro, a caixa de sardinha 27 a 28 mil. Do mês passado estava mais acessível, desse mês está mais caro. Aproximadamente quanto? Aproximadamente estamos a comprar a caixa dos 8 já no mês passado, dos 8 a 17 mil. Agora estamos a comprar 28 a 29 mil. Por enquanto só temos as sardinhas. As praias de Luanda são o sustento de muitas famílias, pelos derivados que elas oferecem. Por exemplo, o pescado, que neste momento até há a preocupação é com o preço. O peixe aqui esses dias está difícil, que está a morrer, mas é só a sardinha. Do jeito que vem, não é sardinha grossa, é aquelas finas. Para nós não tem como ir vendermos. Quando aparece um pouco, está caro. Não tem como mesmo nós ir vendermos. Se o monte de lambula, assim, por exemplo, né? A lambula, se está 7 peixes, 1000 kwanzas, vai aumentar mais 200 kwanzas de matondelo. 7 peixes 1000, às vezes que passa 6 peixes 1000. A compra do peixe tem sido muito caro. Ontem, por exemplo, não compramos peixe.
No mercado do Mundial, em Cacoaco, confirmamos a oferta do produto. As bancadas estão recheadas. Os compradores reclamam do preço alto do peixe. Está caro, está mesmo muito caro. O preço não está mesmo acessível, não está bom. Eu comprei o espada, comprei também o lula, comprei carapau, comprei atum, mas os preços não estão lá favoráveis. O atum está 3.500, mas é um pequeno. Aqui saía 2.000 kwanzas, agora está 3.500 a 1.500 kwanzas, é muito. E está muito caro mesmo. Não, está muito alterado mesmo. Não tem peixe, o preço está muito estipulado, está muito caro mesmo. Comprei lambula, o malundo, e o objetivo principal que me trouxe aqui é comprar o atum. Está muito caro, está 6.000 kwanzas, eu confiei com 2.000, que é o preço antigo que eu comprava. Angola tem uma extensa costa marítima, uma abundante força de trabalho na indústria do mercado do peixe e relações comerciais sólidas com os principais países importadores. É notável em algumas artérias da cidade capital a falta de pedonais ou a existência de pedonais inacabadas, o que tem causado muitos constrangimentos para os automobilistas nas horas de ponta, com a travessia de peões. O Mandela Silva traz inclusive um insólito de uma pedonal que não foi concluída por causa de um cabo elétrico. Aumentou nos últimos tempos e vários acidentes envolvendo morte também foram surgindo nas vias da capital. Houve a necessidade de se colocar em alguns pontos da cidade as chamadas pedonais, o que tem facilitado na travessia de peões. É notável também que em vários locais de travessia de peões, nas imediações de escolas e não só, há falta de pedonais ou pedonais inacabadas, o que tem dificultado aos alunos. Um dos principais transtornos é o acidente. Esses acidentes são mais causados pelos nossos colegas. Sabendo que neste local, Zango Zero, existem 3 escolas. O primário, a escola dos especiais e ensino médio. E sem a falta da pedonal aqui fica muito complicado para nós. Minha colega já foi atropelada, acho que há 2 semanas atrás, e estava muito grave. Isso também... Nós estávamos à espera da pedonal, acho que há 1 mês ou há 2 meses. Disseram que a pedonal vai estar feita já há 1 semana. Nas horas de ponta, a falta de pedonais tem provocado muitos constrangimentos aos automobilistas com a travessia de peões nas estradas. Por ser uma travessia de risco, cidadãos apelam que se resolva a situação das pedonais em algumas artérias da cidade capital para se evitar mais mortes por atropelamento. Terminam logo a pedonal, né, para nos facilitar na via de passagem, porque é muito perigoso. Esse é o conselho que eu dou, porque quando nós saímos de feira, a pedonal já estava em construção, mas quando nós regressamos, pensamos que vamos encontrar a pedonal terminada, mas até agora nada. E serviços catalogados. Exigências de certificação. Em destaque. A perfuração e a detonação de pedreiras, o transporte de pedregulhos e a extração de sal em Salinas constam da lista de trabalhos proibidos aos menores no setor industrial. A lista foi tornada pública nesta quarta-feira. É considerado trabalho infantil atividades realizadas por crianças que possam prejudicar a sua saúde física, mental, social, assim como impedi-las de ir à escola, enquanto o trabalho de menores permite que crianças entre 14 e 17 anos, com a autorização dos pais e conclusão da escolaridade obrigatória, possam trabalhar. O Executivo angolano apresentou uma lista de trabalhos proibidos a menores: a perfuração e detonação de pedreiras, transporte de pedregulhos e extração de sal em Salinas constam da lista de trabalhos proibidos aos menores a nível do setor industrial. O documento foi apresentado nesta quarta-feira pelo Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe. Além destes trabalhos, fazem parte da lista de proibições de trabalhos infantis a preparação de bolos e derivados para venda que possam expor as crianças em altas temperaturas e em ambientes insalubres. Pedro Filipe, que falava no ato da apresentação do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, explicou que os menores estão também proibidos de realizar trabalhos noturnos
por longas horas estarem em matadouros, carpintaria, serralharia, bem como a utilização de máquinas, equipamentos e instrumentos perigosos sem a presença do mestre. No ramo da construção, o secretário de Estado alertou que os menores não devem manusear o cimento, betume, restauração, demolição de edifícios, limpeza de máquinas ou equipamentos, assim como fazer o uso de máquinas de laminação, forja e cortes de metais, madeira, esmeriz, guindaste ou outros similares. O trabalho em alturas, pinturas, escavação, demolição, armação de ferro com ferragem, desconferragem e betonagem também fazem parte das proibições. Segundo o responsável, o Executivo pretende erradicar o trabalho infantil em 2025 por meio de medidas eficazes e integradas que promovam os direitos da criança em todas as formas. Pedro Filipe esclareceu que o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social tem feito um trabalho de sensibilização e formação a nível nacional que visa colocar as crianças na escola. Por esta razão, justificou que foi aprovado pelo governo o programa de bolsas de estudo com subsídios para as meninas até o ensino secundário no sentido de mantê-las ocupadas o maior tempo possível. No âmbito das medidas de incentivo à produção nacional, o Serviço Nacional de Contratação Pública informa as entidades públicas contratantes, operadores económicos e demais interessados que as empresas públicas contratantes devem inserir toda a informação sobre a preferência de bens e serviços de produção nacional, para que os operadores económicos saibam dos termos e condições sobre a origem dos bens por adquirir. Para saber mais sobre o tema, está connosco a doutora Indira Pires, chefe do Departamento da Auditoria e Supervisão do Ministério das Finanças. Doutora Indira, boa noite, bem-vinda. Muito boa noite, Ina, e obrigada pela oportunidade. Pois é, que medidas são estas? Para as pessoas entenderem em miúdos, os bens e serviços precisam ter bilhete de identidade. Muito obrigada, Kina. Bem, antes de mais, eu gostava de dizer que com a perspectiva de aumento da produção nacional e do desenvolvimento do fomento do empresariado nacional, ou seja, para contribuir para um ambiente de negócios favorável, foi aprovado o Decreto Presidencial número 213/23, 30 de outubro, portanto vai completar uma semana para semana, que regula o regime jurídico de incentivo à produção nacional. E esse decreto presidencial tem como medidas também massificar a aquisição de bens e serviços de produção nacional, promover a competitividade e a concorrência entre o empresariado, entre as empresas nacionais, reduzir as importações, diversificar as exportações e, mais uma vez, desenvolver uma economia sustentável. Portanto, essas medidas são revalidas na proteção, fomento e proteção do crescimento e desenvolvimento socioeconómico por meio da participação ativa e privilegiada dos empresários. E aqui a contratação pública para a implementação dessas medidas surge como um instrumento privilegiado para a promoção e incremento da produção nacional. De que forma? As entidades públicas contratantes devem, e aqui a palavra de ordem é devem, inserir todas as informações respeitantes à preferência da aquisição de produtos e serviços de produção nacional nas peças do procedimento. Peças essas são o anúncio, o convite, caderno de encargos e programa de procedimentos, para, e como disse muito bem, os operadores económicos saibam desde já os termos pré-estabelecidos sobre a origem dos bens a adquirir. Mas, a par disso, as entidades públicas contratantes devem também comunicar obrigatoriamente ao Serviço Nacional da Contratação Pública, enquanto órgão regulador e supervisor do mercado, as aberturas dos procedimentos e também os relatórios trimestrais sobre a aquisição dos bens e serviços produzidos em Angola. E como é que vai ser o passo a passo para este cadastro, para estes dados de origem? Portanto, aqui as empresas devem aderir, não é, ao selo feito Angola, e existe um portal do INAPEM que existe já para esta adesão, e já temos tido algumas empresas a aderir em massa. Podemos falar aqui do número, e aqui se calhar é bom referenciar que já existe um relatório balanço de compras públicas com selo feito em Angola no portal da contratação pública, o que convido as pessoas a entrarem para o portal e acessarem. E é um relatório que vai de julho do ano passado, ou melhor, de 2023 a julho deste ano. Portanto, nesta data de corte, nós tivemos 337 empresas que aderiram, fizeram adesão do selo feito Angola, das quais muitas já contratam com o Estado,
E estamos a falar do número de 17 empresas que já prestam serviços, e estamos a falar aqui de micro, pequenas e médias empresas, que já prestam serviços e fornecem bens ao Estado, das quais 6 já fornecem com selo feito em Angola. Em termos de procedimentos, nós também temos números expressivos. Aqui podemos falar de 233 procedimentos com referência aos produtos feitos em Angola. E olhando para a data, como disse, só desde a semana passada, vai fazer uma semana na próxima semana, quem já tinha bens e serviços para entrega no próximo mês, ainda vai a tempo de aderir? Pode aderir, as empresas podem aderir sempre, o portal está aí disponível para, tem um custo de adesão naturalmente, mas sim, mas podem, e é o que se pretende, é o que se espera, porque o fim último é dinamizar a produção nacional e reduzir como é que eu posso dizer, reduzir em massa esta busca excessiva pelos bens importados. Portanto, esse é o objetivo final. E já agora vamos para os preços da aquisição. Não vai nos detalhar os preços naturalmente, mas há uma diferença entre pequenas, médias e grandes empresas. Claro que sim, na adesão ao selo. Exatamente. Eu acredito que, portanto, teriam que verificar o portal, mas o valor é o mesmo para todas as empresas. Nós estamos a falar de um valor aproximado de 50 mil kwanzas para a primeira adesão, que depois desce para 50% para a renovação do selo. Então devemos todos estar cadastrados. Exatamente. Não importa se é pequena, micro ou média empresa. Não. Aqui o que conta é o fomento ao empresariado nacional. Doutora Indira, muito obrigada por ter estado connosco. Esperamos contar consigo em breve para mais dados. Se calhar, enquanto está a adesão, talvez daqui a 2 meses. Muito obrigada, Kina. Estamos juntas. Obrigada. A pedido da ONU, é comemorado o Dia Internacional das Alterações Climáticas, cujo objetivo é informar, consciencializar e educar a população mundial sobre os efeitos negativos das alterações climáticas para o planeta e para as populações. Alterações climáticas são variações do clima que persistem durante décadas ou períodos superiores. Podem dever-se a causas naturais, a forças externas ou atividades humanas com efeitos sobre a composição da atmosfera. O impacto das alterações climáticas em Angola, segundo o climatologista, tem causado seca em várias regiões do nosso país. Sabemos que, maioritariamente, da nossa economia também é dependente da agricultura, e a agricultura depende muito das chuvas sazonais, que são chuvas trimestrais. E hoje o padrão das chuvas em Angola tem modificado bastante, quer também em temperatura. Já se vive, já vivemos secas intensas na região sul do país e também vivemos chuvas intensas na região norte do país, o que mostra que estamos a receber aquilo que é o impacto das mudanças climáticas. Nós temos que nos preocupar sim, porque se nós olharmos hoje o desafio daquilo que é a segurança alimentar, não é? Olhamos para os impactos que fenômenos de grande escala estão a decorrer em várias partes do mundo, Angola também não está isento a isso. Só a seca que nós temos na região sul é consequência daquilo que são os impactos das alterações climáticas. Hoje já não temos aquelas chuvas de forma regular, a título de exemplo, o ano passado, que seria na região sudeste do país, nós teríamos chuvas mais ou menos com muita intensidade nos meses de novembro, dezembro para cima, mas só que o padrão inverteu-se. Essa inversão já mostra que estamos a sofrer aquilo que são os impactos das alterações do clima. Este impacto tem afetado também a área da agricultura e o setor energético, que dependem muito do comportamento do clima. Se nós olhar hoje o setor agrícola, que é muito dependente e fortemente dependente daquilo que é as chuvas, não é? É uma das variáveis meteorológicas que mais está a sofrer variação, quer no espaço, quer no tempo, por consequência dessas mudanças do clima que têm ocorrido nos últimos anos. O Dia Internacional contra as Alterações Climáticas comemora-se a 24 de outubro, com o objetivo de informar, consciencializar e educar a população mundial sobre as consequências e os efeitos causados. Daqui a pouco, a reunião do Conselho da República e o programa de atividades dos 50 anos da Independência Nacional. Veja também os resultados das eleições presidenciais em Moçambique. O intervalo não demora, voltamos a seguir. Até já. Olá, bem-vindos de volta.
Os membros do Conselho da República enalteceram hoje o programa das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, que vão decorrer de 11 de novembro deste ano até 31 de dezembro de 2025. A informação vem espelhada no comunicado final da primeira reunião extraordinária do Conselho da República, orientada nesta quinta-feira pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço. Na primeira reunião extraordinária, os conselheiros do Presidente da República foram informados sobre o programa de atividades centrais e essenciais das celebrações dos 50 anos da maior conquista do povo angolano. A programação inclui eventos em todo o território nacional e nas missões diplomáticas, sendo atividades culturais, históricas e sociais que envolvem diretamente a população. Entre as atividades planeadas, o realce para a inauguração de equipamentos sociais, culturais e polidesportivos. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que é igualmente o coordenador da Comissão Multissetorial, fez a apresentação do programa dos 50 anos da independência de Angola. Nós podíamos destacar nesse programa de inaugurações, que é um programa que comporta aproximadamente acima de 150 empreendimentos a serem inaugurados ao longo do período de celebrações. O primeiro deles, aliás, a entrar nesse período será o Hospital Geral do Kwanza Norte, portanto, em Dalatando, que, sendo inaugurado no dia 12 de novembro deste ano, entra já no período de celebrações. Mas haverá outros empreendimentos, como disse, mais de uma centena, sendo de realçar empreendimentos no setor da defesa nacional, como sejam a conclusão da base naval do Soio ou dos centros de vigilância marítima, que estão a ser construídos em Benguela, no Namibe, e igualmente hospitais regionais. Ao nível do setor do interior, estaremos a falar essencialmente de vários centros integrados de segurança pública e várias quadras nacional, tanto que vão ser inauguradas pelo setor. No plano da administração do território, infraestruturas autárquicas, complexos administrativos e residenciais que estão em construção. No que respeita ao Ministério da Justiça, estaremos a falar de várias lojas de registros, bem como outros empreendimentos ligados ao setor. Prevê-se que também algumas indústrias portanto, o setor privado está a construir, portanto, existam várias indústrias, quer na zona económica especial, quer noutros pontos que poderão ser inauguradas. Ao nível do setor dos recursos minerais, petróleos e gás, podemos destacar a refinaria do Ouro, a primeira fase da refinaria de Cabinda, o terminal oceânico da Barra do Dande, entre outros empreendimentos importantes que esse setor prevê inaugurar no próximo ano. Ao nível do setor dos transportes, estaremos a falar de algumas infraestruturas aeroportuárias, na província de Cabinda, do terminal de águas profundas, do Caio, e, portanto, como disse, também algumas infraestruturas aeroportuárias. As festividades dos 50 anos da independência vão decorrer sob o lema Angola 50 anos, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. No final da reunião, a porta-voz do Conselho da República fez a leitura do comunicado final, onde referiu que os membros do Conselho da República elogiaram o programa de comemorações que consideraram abrangente e inclusivo. No geral, elogiaram o programa das comemorações que consideraram abrangente, inclusivo e capaz de fazer das celebrações uma verdadeira festa do povo angolano, evitando-se a politização excessiva e as conotações partidárias, privilegiando a participação cidadã. Seguiram a ampla divulgação por todos os meios possíveis dos eventos,
constantes do programa de comemorações para que a nação se mobilize efetivamente em torno deste momento histórico. Até ao dia 31 do presente mês de outubro, a Comissão Interministerial continuará a receber contribuições de todos os que pretendam enriquecer o programa de celebrações. Vários conselheiros anunciaram a sua intenção de fazer chegar propostas à Comissão Interministerial. O Conselho da República é um órgão colegial consultivo do chefe de Estado, no qual fazem parte a vice-presidente da República, a presidente da Assembleia Nacional, o procurador-geral da República, os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, a vice-presidente do MPLA e entidades da sociedade civil. O órgão consultivo do presidente da República, previsto na Constituição, tem a função de aconselhar o chefe de Estado em questões fundamentais para o país. Angola exportou mais de 100 mil barris dia de petróleo bruto no terceiro trimestre de 2024. Apesar da redução do volume enviado para o principal destino das exportações, as perspectivas do setor mantêm-se animadas. Os dados foram apresentados na reunião sobre realizações efetuadas no mercado. No terceiro e quarto trimestre desse ano, o desempenho da indústria do petróleo e gás foi considerado razoável. Com marcos significativos no primeiro e segundo trimestre, a matéria-prima do país assistiu no período em referência a uma baixa, desta vez influenciada pela fraca exportação do crude à República Popular da China. Um fator que fez com que as vendas caíssem dos 60 para casa dos 50. Ao todo, as exportações com o gigante asiático atingiu um total de 46,22%. Tínhamos cerca de 60%, agora temos pouco mais de 50%. É normal, conforme vão surgindo os novos interessados em comprar o petróleo, é normal que a gente diversifique a carteira e, neste caso, diminui a de uns e sobe de outros. Também o facto de termos verificado algum decréscimo na atividade econômica da China explica uma menor procura de crudo, principalmente as ramas angolanas nesse caso. Em julho, como vocês puderam ver, o preço atingiu cerca de $89. E já bem próximo do final do trimestre, esse valor desceu para cerca de $70. Portanto, um dos indicadores é o preço. E o preço, uma vez mais, confirma-se que depende das condições geopolíticas, neste caso fortemente influenciada pelas tensões no Médio Oriente e também outras situações, ameaças de furacões, de intempéries em algumas partes importantes do nosso mundo para o mercado de petróleo e pronto, isso também foi ligeiramente contrariado, mas não totalmente, pela procura devido a algumas situações de guerra e o decréscimo porque os mercados não corresponderam. Portanto, não crescimento econômico em algumas regiões importantes do mundo. Apesar do ligeiro declínio com a China, Angola exportou durante o terceiro trimestre de 2024 perto de 102,1 milhões de barris dia de petróleo bruto, avaliados em quase 8,1 milhões de dólares. Na lista dos principais destinos constam ainda países como a Indonésia, com 46,22%, a Índia, com 6,60%, Brasil, 5,67%, Espanha, com 4,87% e França, com 41,71%. Nós temos verificado que, no geral, este ano, temos tido uma produção relativamente superior aos anos anteriores, principalmente quando comparado com 2023. E, portanto, tivemos períodos de alta, mas também infelizmente, temos alguns períodos de baixa. Portanto, a produção média vai se normalizando, com alguns períodos de baixas compensado ou não, com alguns períodos de baixa. E é normal que em setembro, devido a atividades programadas e outras, tenhamos menos produção. A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, reafirmou em Washington, D.C., que Angola está a fazer o caminho da diversificação económica, do crescimento do produto interno bruto e do aumento das receitas fiscais para ter menos necessidade de recorrer à dívida.
De acordo com a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, os 3 primeiros dias da participação de Angola nas reuniões de Bretton Woods têm um balanço positivo. Em declarações à imprensa, Vera Daves de Souza falou sobre a necessidade de ser criterioso na identificação das fontes de financiamento e acentuou que em alguns casos é preferível não avançar, mesmo que existam propostas em cima da mesa, se entender que este tem um preço alto demais. A ministra, num breve balanço, referiu que os vários encontros que a comitiva angolana já manteve permitiram reforçar a parceria bilateral entre o país e as instituições de Bretton Woods em vários domínios da atividade socioeconômica e falou também do encontro que o seu pelouro manteve com o Departamento do Tesouro norte-americano, durante a qual as partes avaliaram a assistência técnica que Angola tem recebido desta instituição, quer no domínio da gestão da dívida, quer do combate ao branqueamento de capitais. Vera Daves de Souza fez ainda referência ao contacto com o Departamento dos Assuntos Fiscais, no qual o Ministério das Finanças manifestou o interesse em contar com assistência técnica na gestão de tesouraria, migração internacional de contabilidade pública e preparação, programação e gestão da carteira de investimentos públicos. Terminou há instantes uma reunião que juntou o Executivo e representantes das associações dos avicultores de Angola e da APA, a Associação Agropecuária de Angola. Em análise esteve a criação de uma estratégia que visa fomentar a produção de frangos. A reunião foi orientada pelo Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. O Alberto Capitão tem mais detalhes. Capitão, boa noite. Viva, muito boa noite, Kina Santos. Ainda nos encontramos aqui na província do Bengo. Terminou há cerca de 20 minutos este encontro entre o governo e também os membros das associações de avicultores e também a Associação Agropecuária de Angola, onde estiveram a discutir as melhores estratégias para a dinamização do setor da produção de frangos. Por isso mesmo foi criado um consórcio entre as duas associações. A ideia é que em 2025 o país possa produzir até 10 mil toneladas de frangos, de acordo com as expectativas dos avicultores. À saída deste encontro, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que dirigiu os trabalhos, fez o balanço da atividade. Temos, e foi identificada da primeira reunião, que um dos temas prendia-se com a produção de milho e soja, que tinha um impacto muito grande sobre o custo da ração animal. A Associação de Avicultores e a Associação de Produtores Agropecuários chegaram a um entendimento e vamos aí criar uma parceria em que teremos com preços estabilizados uma oferta regular e assim trazermos previsibilidade de ração e segurança aos produtores de carne de frango. Ainda assim, e para garantirmos esta estabilidade, porque temos ainda um déficit na produção de milho e de soja, vamos entrar com o entreposto. Portanto, o entreposto faz a gestão da nossa reserva estratégica alimentar e então teremos esse mecanismo também a constituir uma reserva destes produtos para, sempre que tivermos quebras na oferta, poder intervir. Portanto, não vai pôr em causa aquilo que os produtores podem fazer, mas vai ajudar a oferecer estabilidade. E o compromisso que assumimos foi, do entreposto até o final deste ano, ter em estoque cerca de 20 mil toneladas de grãos para este exercício. Também, do encontro, decidimos criar um observatório para acompanharmos a implementação desta e de outras medidas, falarei já de mais uma. Temos então um observatório em que o Ministério da Agricultura e Florestas, Indústria e Comércio e as duas associações
terem um espaço regular para acompanhar a implementação das medidas e também irmos medindo os impactos e fazendo correções em tempo útil. Portanto, depois tomamos também a decisão de, com os mecanismos que temos de apoio ao financiamento, portanto, à produção nacional, também disponibilizarmos linhas específicas para a produção de frango em Angola. As palavras do Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, no final deste encontro que o Governo manteve com os membros das associações de avicultores de Angola e também a Associação Agropecuária de Angola, onde discutiram as estratégias para a produção de frangos. Estiveram também nesta reunião os ministros da Indústria e Comércio e ainda da Agricultura, bem como a governadora do Bengo, Maria Antônia Nelumba, e os produtores de frango e também de ovos aqui no país. É de resto um tema que nós vamos desenvolver nos próximos espaços de informação da rede Girassol. A partir da província do Bengo, os cumprimentos são do Josué Massuaco e do Alberto Capitão. Boa noite. Boa noite, Alberto Capitão. O cancro tem cura. Não ignorem. Cancro da mama. Prevenção e tratamento. Todos os dias nós temos pacientes novos. É de janeiro a janeiro. Infelizmente, nós só ouvimos falar muito, não é, da questão do câncer em outubro. Pacientes abandonados pelos familiares porque têm cancro, porque vai contaminar outra. Isso é mentira, não existe isso. A discriminação contra esse mal parte mesmo da família. O cancro não é contagioso, por favor. Testemunhos e histórias reais. Quando estão nesse tipo de situação, elas ficam muito para baixo. Eu não aceitava que ninguém falasse comigo. Eu preferia ficar trancada. Para que as pessoas não olhem para ela com pena. É nós, mais mulheres, a rirmos das outras mulheres. Reportagem da semana. Especial Outubro Rosa. O adeus a Dom Eugênio. Cardeal enterrado hoje em Verona. Em destaque. E estamos na página internacional. O presidente da RDC anunciou hoje a revisão da Constituição, entre as várias críticas, porque 6 meses depois da eleição, o governo ainda não tomou posse e a nova primeira-ministra indicou 50 ministros. Veja estas e outras no Compacto Internacional. Nigeriano Bola Tinubu exonerou 5 ministros e nomeou 7 novos ministros, numa grande remodelação ministerial destinada a tornar a sua administração mais eficiente. O anúncio foi feito pelo seu gabinete. Segundo o comunicado, Tinubu nomeou novos ministros para a ajuda humanitária e a redução da pobreza, o comércio e o investimento, o trabalho e o desenvolvimento pecuário e os ministros juniores dos negócios estrangeiros, da educação e da habitação. Tinubu assumiu o cargo no ano passado e introduziu reformas destinadas a reduzir os gastos do governo e reforçar os investimentos estrangeiros cada vez menores. Na República Democrática do Congo, o presidente Félix Tshisekedi anunciou a revisão da Constituição e que uma comissão será criada no próximo ano para trabalhar no assunto. Ao falar para as multidões de apoiantes em Kisangani, no nordeste do país, Tshisekedi disse que a atual Constituição tem fraquezas e não é adaptada à realidade do país. O presidente falou ainda do atraso na formação do governo e as assembleias provinciais, que, ao seu parecer, estão dilaceradas por interesses egoístas. De facto, a cerimónia de tomada de posse tardia do governo, quase 6 meses depois de o presidente ter sido reeleito, decorre da fusão da coligação no poder. Os diferentes partidos queriam estar representados no governo. Mais de 50 ministros foram nomeados por Judith Tuluka, a primeira mulher a exercer o cargo de primeira-ministra na República Democrática do Congo. A França vai fornecer ao Líbano um pacote de apoio de 100 milhões de euros. O anúncio foi feito pelo presidente francês Emmanuel Macron, que disse que a ajuda maciça ao país, onde a guerra já provocou 2.500 mortos e milhares de deslocados, deverá servir para as centenas de pessoas deslocadas pela guerra, como para as comunidades que as acolhem. Macron falava durante a abertura da Conferência Internacional sobre o Líbano, país que tem estado a sofrer com os bombardeamentos de Israel. Na ocasião, o líder francês também condenou Israel por continuar as operações no país, frisando que o número de vítimas civis
continua a aumentar e apelou a um cessar-fogo entre o país judeu e o grupo Hezbollah. Os organizadores franceses da reunião, que decorre em Paris, capital da França, esperam que as promessas de ajuda humanitária atinjam os 394 milhões de euros pedidos pelas Nações Unidas. A Itália anunciou esta semana uma nova ajuda de 10 milhões de euros, enquanto a Alemanha prometeu mais 60 milhões de euros destinados ao Líbano. E a Comissão Nacional de Eleições moçambicana anunciou hoje a vitória de Daniel Chapo, na Frelimo, na eleição presidencial da República, à luz do pleito realizado no passado dia 9 deste mês. Chapo venceu com 70,67% dos votos e os resultados ainda carecem de validação do Conselho Constitucional. Segundo os resultados do apuramento geral das eleições de 9 de outubro, anunciados pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Carlos Machinha, em Maputo, Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder, venceu com 70,67% dos votos em todos os círculos eleitorais do país. Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, ficou em segundo lugar com 20,32% dos votos. Na terceira posição da eleição presidencial ficou Ossufo Moumad, presidente da Resistência Nacional Moçambicana, até agora maior partido da oposição, com 5,81% dos votos, seguido de Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, com 3,21% dos votos. Votaram nesta eleição 43,48% dos mais de 17,1 milhões de eleitores inscritos. Segundo Carlos Machinha, o apuramento eleitoral foi feito por consenso em 87% dos 154 distritos. As eleições gerais de 9 de outubro incluíram as 7ª presidenciais, as quais já não concorreu o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, que atingiu o limite de 2 mandatos em simultâneo, com legislativas e para assembleias e governadores provinciais. E sobre os resultados definitivos das eleições gerais em Moçambique, temos reações, com uma visão particular do jornalista moçambicano Arlindo Lopes. Foi um misto de celebração, mas diria uma celebração muito contida por parte do Partido Frelimo, que foi o grande vencedor das eleições, tanto presidenciais como legislativas, e, do outro lado, de muita insatisfação e contestação por parte de toda a oposição, todos os partidos da oposição, que não manifestaram a sua insatisfação em relação aos resultados. Portanto, foi um ambiente misto. Naturalmente, o partido vencedor celebrou, embora contidamente na sua sede. Não há celebrações nas ruas, mas todos os oponentes, portanto, fizeram declarações nas suas respectivas sedes também, portanto, recusando o resultado das eleições, portanto, contestando o resultado das eleições. É preciso dizer que este passo que se deu hoje é muito importante, que foi o anúncio dos resultados por parte da Comissão Nacional de Eleições, mas ainda se segue o passo definitivo, que será a validação e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional, tendo em conta todos os protestos que tenham sido feitos ou que venham a ser elaborados daqui até lá, e tendo em conta também, eventualmente, algumas disparidades que se constatem nos dados divulgados hoje pelo Conselho Nacional de Eleições. Antes mesmo do anúncio dos resultados, já havia manifestações nas ruas. Hoje foi um dia declarado por um dos candidatos para ser um dia de paralisação total de todos os serviços públicos e privados e manifestações na rua contra os resultados das eleições. Isto antes mesmo do anúncio dos resultados. Já tinha sido declarada essa manifestação para 2 dias, para hoje e amanhã. Portanto, na verdade, havia muitos jovens na rua hoje, em quase todos os bairros. A maior parte das manifestações foram pacíficas, disse Maputo, mas aconteceu um pouco por todo o país, nas grandes capitais provinciais. A maior parte dessas manifestações foram pacíficas, mas houve alguns casos de desacatos e desordem localizada em alguns bairros de Maputo e também na Nampula e na Cala, e um pouco por todo o país. Portanto, é um dia, quando eu disse no início misto, é isto que quero dizer. Devia ser, em princípio, um dia de grande festa, de celebração do fim do processo. Não foi, porque houve uma antecipação
da contestação dos resultados que se esperava que iam ser divulgados e acabaram sendo divulgados. Ou seja, manifestações estas promovidas pelo principal candidato da oposição, que agora está em segundo lugar, o candidato Venâncio Mondlane. Um assunto que vamos continuar a acompanhar no Girassol Jornal. O bispo emérito de Benguela, Dom Eugênio Cardeal Del Corso, foi enterrado na tarde de hoje em Verona, sua terra natal. Bispos e outros clérigos de Angola se deslocaram à Itália para acompanhar as exéquias fúnebres. O 10º mês do ano de 2024 assinala 2 momentos marcantes da história da Igreja Católica em Angola. As mortes dos 2 angolanos que tinham o título de cardeal. Falamos de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento e Eugênio Cardeal Del Corso. A morte dessas figuras marca um momento de transição para a Igreja Católica no país. Dom Eugênio Del Corso foi bispo emérito da Diocese de Benguela e segundo cardeal da história da Igreja em Angola. O funeral do bispo emérito aconteceu nesta quinta-feira na Catedral de Verona, Itália, e foi marcado por várias homenagens, reflexões e celebrações eucarísticas em todo o mundo. Dizer que com triste notícia recebemos a morte do cardeal Eugênio Del Corso, o segundo em Angola, depois do cardeal Alexandre do Nascimento, e não sei porquê, estamos no mês missionário, então perdemos os 2 cardeais. Neste momento nós estamos a trabalhar em 3 frentes, estamos a falar a partir de Luanda, depois a Diocese de Benguela, onde era bispo emérito, e também a Diocese de Menongue, mais concretamente no Caiundo, onde ele viveu a sua vida pastoral nos últimos tempos. O delegado provincial da Congregação Divina Providência em Angola, Alberto Henriques, realça que é preciso valorizar aqueles que no silêncio fizeram muito por Angola. Acompanhamento orante dos grupos, o cardeal ele foi alguém que, do ponto de vista missionário, impulsionou muitos grupos, muitas instituições e muitas pessoas, e, portanto, todas estas se vão mobilizando para estes momentos. E, por outro lado, nós que estamos, digamos assim, nos nossos espaços, ele era membro da nossa congregação, e recebendo as pessoas também para dar, digamos assim, informações de tudo quanto aconteceu, e recebendo também este calor humano que muitas pessoas vão se sensibilizando com este momento de dor e consternação. O bispo emérito de Benguela, Eugênio Del Corso, faleceu no dia 20 de outubro, na Cidadela da Caridade, em Verona, Itália, aos 85 anos. Mais de 50 mil fiéis são esperados para a peregrinação de Mochima do Toco, que arranca amanhã no Lubango. Mais de 50 mil fiéis de vários pontos do país são aguardados para a peregrinação a Mamã Mochima do Toco, que arranca esta sexta-feira. Segundo o vigário-geral da Arquidiocese do Lubango, Maurício Capembe, o evento é uma manifestação de cariz social no âmbito do turismo religioso e terá nesta 13ª edição o bispo de Cachito, Dom Maurício Camuto, como convidado especial. Mesmo sendo a peregrinação uma manifestação religiosa, não deixa de ser uma manifestação social, com movimentos humanos que conformam aquilo que nós podíamos chamar de turismo religioso, que, como sabemos, é um turismo nacional, é um turismo de massas, que precisa de ser acarinhado e até precisa de ser promovido. Para este ano, nós contamos com a presença de Sua Excelência Reverendíssima, Bispo de Cachito, Dom Maurício Agostinho Camuto. O pároco do Toco, Américo Gomes, disse que a desestruturação familiar, devido ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas e o elevado índice de suicídios, vão dominar as abordagens do evento. Nós hoje em Angola, por exemplo, temos o caso de notar a existência de muitos suicídios. Outro dado, sim, em Angola sentimos que crianças já aos 10 anos já estão a consumir a droga. E os pais só se dão conta do fenômeno ou da situação, já a criança tem 15, 17, 18 anos. Então pensamos também como família religiosa, como família, como igreja, abordarmos um pouco
estas duas temáticas assim, com muito maior realce. Veja no próximo bloco a distinção em Portugal do escritor e jornalista angolano José Luís Mendonça e ainda o melhor da atualidade desportiva dentro e fora de Angola. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Olá, bem-vindos à terceira e última parte do Girassol Jornal. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andriy Sybiha, está em Angola para uma breve visita de 2 dias, no âmbito de um périplo por países africanos. Foi recebido no Palácio da Cidade Alta, como vemos nas imagens, pelo Presidente da República. A saída do encontro, o ministro ucraniano disse ter sido uma grande honra, o gesto do chefe de Estado angolano. Lembrou tratar-se da primeira visita de um chefe da diplomacia da Ucrânia a Angola e que será aproveitada para o reforço das relações nos domínios da educação, agricultura e defesa militar. Na ocasião, Andriy Sybiha agradeceu o apoio diplomático de Angola no sentido do fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Depois reuniu com o seu homólogo angolano, Tete António. Durante o encontro, o chefe da diplomacia ucraniana garantiu que o plano de vitória, que é um plano gizado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para derrotar a Rússia, respeita o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Angola e a Ucrânia, vale lembrar, estabeleceram relações diplomáticas em 1994, à altura em que a Ucrânia se tornou nação independente após o colapso da União Soviética. E continuamos com mais informação. Estamos nesta terceira e última parte. Trazemos o retrato de vilas e cidades de Angola e a vila que trazemos é de Icolibengo. Vamos acompanhar. A cerca de 60 quilômetros do centro de Luanda, o município do Icolibengo surge como uma região de grande potencial agrícola, mas que enfrenta desafios significativos em termos de infraestruturas básicas. Há muita delinquência mesmo nos bairros, porque muitas das vezes, anteriormente, as nossas mães podem deslocar para a cidade 2, 3 dias ou uma semana, não houvesse muito roubo, mas hoje em dia só basta dar as costas, os meninos já rompem a casa. A nossa maior preocupação lá no bairro é a via de acesso. Via esta de acesso que não facilita mesmo a circulação da população. Este bairro está constituído com 25 mil habitantes, 48, e a via de acesso onde circula o pessoal de 5 bairros. Com terras férteis e um clima tropical favorável, o município do Icolibengo tem capacidade para se tornar um polo agrícola vital para a província de Luanda. A administradora municipal reconhece que a agricultura é a principal fonte de sustento dos moradores e habitantes desta parcela de Luanda. Paulatinamente, o município tem estado a crescer bastante, não é? Visto que somos fortes em termos de agricultura, temos 2 rios, não é? Temos um grande aeroporto, temos a linha férrea, temos logo 2 estradas nacionais, temos várias fábricas, várias indústrias. Acabaram de ver só 10% do empresariado local que fez essa pequena exposição. Portanto, em termos de crescimento, não temos como parar o desenvolvimento do nosso município. Aqui cultiva-se um pouco de tudo. Os produtos vão desde a batata doce, a banana pão e de mesa, bem como legumes e uma produção animal que vai crescendo à medida que o tempo passa. Esta é uma plantação de arroz
foram cultivados cerca de 20 quilos de sementes e dentro de 2 meses poderão sair deste campo de cultivo mais de 2.000 quilos de arroz. No entanto, a falta de luz elétrica e água potável, além da necessidade de melhorias habitacionais, são obstáculos que precisam ser superados para liberar todo o potencial desta região. A melhoria no acesso à água potável, que continua a ser um desafio que temos aqui ao nível do município. Temos projetos de construção, em construção de chafarizes, temos projetos de captação de água que estão a ser desenvolvidos pelo Ministério, como Quilonga, que é aqui no município de Icolibengo e que irá beneficiar também o município. Em meio a tanta produção, o município poderá ganhar um Instituto Médio Agrário ou superior. Esta é uma resposta ao clamor da população. Nós, a nível da administração, tendo em conta das responsabilidades de cada órgão, temos o espaço. Então, isso é da competência do Ministério do Ensino Superior, que está previsto um Instituto Superior aqui no Icolibengo. Portanto, mas a nível do governo da província de Luanda, como soube agora sobre o Instituto Técnico Profissional, não é? Porque temos várias indústrias e também o Instituto Agrário, já temos o espaço, está parado há mais de 20 anos. Sua Excelência, seu governador da província de Luanda, prometeu-nos que irá fazer de tudo para que se venha a reabilitar e fazer a abertura do mesmo. Saímos da zona urbana e partimos para o interior do município. Na comuna do Cabire estão a ser construídas as 1.500 casas para a população que vivia no perímetro do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. As obras, de acordo com o empreiteiro, decorrem a bom ritmo. Em Cabire, conhecemos a Vila Solar, uma pequena urbanização construída para albergar várias famílias que agora vivem em melhores condições que anteriormente, mas ainda assim, os problemas mantêm-se. Morar aqui no Icolibengo, aqui está mesmo bom, porque não estamos a sofrer na comida, temos as lavras, trabalhamos. A falta é só da água e energia. A primeira vez tinha água. Mais tarde a água assumiu. A energia também era a mesma coisa. Tínhamos energia, mas no andar do tempo pifou. Solar, estamos com a escuridão, estamos mais preocupantes. É a água e a luz, temos. Era solar e agora a bateria estragou e não está mais a dar energia no solar. Estamos mesmo assim na escuridão. Até os catunos estão a pegar mesmo os porcos aqui fora através que não temos luz. O Icolibengo é uma região rica em potencial agrícola, mas que enfrenta desafios significativos em termos de infraestruturas básicas. Superá-las é crucial para liberar todo o potencial da área e garantir um futuro próspero para os seus moradores. Vamos falar de desporto. O lutador angolano Demar Duof Pena foi recebido hoje em audiência pelo Presidente da República. O lutador de artes marciais mistas, MMA, Demar Pena, foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, nesta terça-feira no Palácio da Cidade Alta. À saída do encontro, testemunhado pelo Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, Demar Pena disse que a audiência foi positiva e serviu para apresentar ao chefe de Estado as suas dificuldades. Foi sim, deu para debater, né, e explicar as minhas dificuldades que eu tenho tido e obviamente congratular o Presidente pelo trabalho que tem feito, e ele está disposto, né, a ajudar realmente e melhorar a vida dos atletas e todos que conseguirem um certo nível na competição. Demar Pena ofereceu ao Presidente da República a medalha do último torneio em que participou, em Abu Dhabi.
Por outro, e no âmbito dos 50 anos de independência nacional, Demarte Pena vai lutar pela primeira vez em Angola, com o objetivo de defender o último título conquistado. Possivelmente teremos um combate aqui no próximo ano, após 50 anos de independência, que o ministro também está a facilitar esse processo. E também o objetivo é entrar no UFC, que é a maior liga, né, do mundo, que é nos Estados Unidos. E também o Ministério está disposto a facilitar esse processo para termos os melhores resultados. José Luís Mendonça ganhou o prémio Guerra Junqueiro Lusofonia 2023. O escritor, professor e jornalista, e também colaborador da Rede Girassol, é um dos 9 premiados por uma distinção criada pela Câmara Municipal de Freixo da Espada à Cinta, no distrito de Bragança, no norte de Portugal, terra natal do poeta e escritor português que dá nome ao prémio Guerra Junqueiro. Conversamos com José Luís Mendonça, que está ainda em Lisboa, sobre o que significa esta distinção, tanto para ele como para a promoção da literatura angolana. Este prémio representa mais um reconhecimento fora do país para uma projeção posterior, porque enquanto não sairmos as nossas obras não saírem de Angola, não somos reconhecidos a nível internacional. Os hábitos de leitura em Angola são muito fracos, está um nível muito baixo. E então, se as pessoas não leem, não sabem por que ganhamos o prémio. Até preciso que as obras sejam divulgadas em todo o país. Enquanto não temos livros, porque o parque gráfico está muito em baixo, a literatura não é divulgada também. Não há publicidade, por exemplo, conforme a da cerveja. Devia haver publicidade do livro e outras coisas. E o livro está a um preço que praticamente o cidadão comum não pode comprar. Mesmo o cidadão de nível médio pode comprar um livro de 2 em 2 meses, porque o dinheiro primeiro é para a comida. Se nós esperarmos por este Plano Nacional de Leitura que foi agora aprovado pelo Governo, e que eu ainda não tive acesso a ele, não sei se está lá a minha parte, a parte que eu propus, porque eu propus várias coisas, vou ver se aproveitaram alguma coisa ou não. Vamos esperar, porque o plano já foi aprovado, já estamos em outubro e ainda não está a ser aplicado. Então espera que haja livro. Não é preciso esperar pelo livro. Portanto, há muitas coisas que podem ser feitas se houver um diálogo com os intelectuais deste país. O que o nosso país perdeu muito, que havia nos anos 80, eram as tertúlias, que havia no tempo do Anino Vieira, do Antônio Cardoso. Depois a União de Escritores caiu num descrédito muito grande, a União de Escritores já não publica quase nenhum livro, as macas às quartas-feiras já não vão aos escritores mais velhos. Portanto, tínhamos que retomar esses diálogos, essas conversas entre nós. Geralmente o Lupito Feijó e o João Tala já ganharam este prémio também, e você vê que não houve repercussão nenhuma. Você regressa a Angola, cada um por si, Deus por todos. Assim que regressar, pudessem estar um diálogo com os jovens. Geralmente os jovens, aí das despadronizadas, as bibliotecas despadronizadas, procuram muito. Eu vou dar uma palestra em novembro sobre construção do texto e outras coisas. Isso vai ser no Rangel. Portanto, esses jovens aí das periferias, nós temos uma literatura muito rica. Por isso é que eu tenho aquele projeto de ampla consagração da literatura para as crianças aprenderem. Nós, se analisarmos bem a literatura tradicional, temos lá coisas maravilhosas. E um desses poemas chama-se I.C. Coty. Eu nunca vi, a nível da literatura mundial que eu já li, já vi coisas parecidas, mas este poema, eu não sei como é que aquele pastor Quanyama se inspirou para escrever este poema, que depois foi recolhido pelo padre Carlos Esterman e traduzido para português, estava na língua Chiquanyama. Portanto, nós primeiro temos que consagrar a nossa base literária, a nossa fundação, que é a literatura oral. Há alguém em cada comunidade, em cada sanzara, em cada vila. Há lá um poeta que não escreve, é o poeta da oralidade. Hoje ficamos por aqui, estamos gratos pela atenção dispensada. Amanhã, à mesma hora, haverá mais Girassol Jornal. Boa noite.